O casarão antigo respirava melancolia, tanto quanto Amélia. As paredes descascadas pareciam espelhar as suas próprias rugas, marcas de um tempo que teimava em não passar. A solidão era sua fiel companheira, ecoando nos cômodos amplos e silenciosos. Cada tic-tac do relógio na sala era um lembrete doloroso dos dias que se esvaíam, levando consigo a alegria e a vitalidade. Amélia passava as tardes debruçada na janela, observando o jardim outrora exuberante, agora tomado pelo mato. As roseiras, que seu marido tanto amava, agonizavam sem os seus cuidados. Era como se a própria vida estivesse murchando, perdendo a cor e o perfume. O sorriso, antes tão presente em seu rosto, havia se tornado uma lembrança distante, substituído por um olhar vago e sem esperança. A viuvez a havia transformado numa sombra de si mesma. A casa, antes palco de risos e encontros, agora era um mausoléu de memórias. Cada objeto, cada móvel, cada fotografia era um gatilho para a dor, uma lembrança do amor que se fora e da alegria que não voltaria mais. Amélia se sentia aprisionada em seu próprio sofrimento, incapaz de vislumbrar um futuro diferente. Seus dias eram preenchidos pela rotina monótona e sem sentido. Acordava tarde, tomava um café fraco e passava horas a fio lendo livros antigos, sem realmente absorver as palavras. A televisão era sua única companhia, mas nem mesmo as notícias mais animadoras conseguiam despertar um sorriso em seu rosto. O mundo lá fora parecia distante e indiferente à sua dor. A ingratidão dos filhos, que raramente a visitavam, era mais uma ferida aberta em seu coração. Compreendia que eles tinham suas próprias vidas, suas próprias famílias, mas sentia falta do carinho, da atenção, da presença. A solidão a corroía por dentro, alimentando um sentimento de abandono e desesperança. Um dia, ao caminhar pelo jardim, Amélia tropeçou numa velha caixa de madeira escondida sob uma pilha de folhas secas. Curiosa, abriu-a e encontrou um tesouro de lembranças. Cartas de amor, fotografias antigas, bilhetes carinhosos, pequenos objetos que remetiam a momentos felizes. Ao folhear as cartas, relembrou as palavras apaixonadas de seu marido, os planos que haviam feito juntos, os sonhos que haviam compartilhado. Uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto, mas dessa vez não era uma lágrima de tristeza, mas sim de saudade e gratidão. Aquele momento despertou algo adormecido em seu interior, uma chama de esperança que parecia ter se apagado para sempre. Amélia percebeu que, apesar da dor da perda, ainda havia muita beleza em sua vida, muita história para ser contada, muito amor para ser compartilhado. Naquele mesmo dia, decidiu mudar sua rotina. Começou a cuidar do jardim, podando as roseiras, plantando novas flores, regando a terra com carinho. Aos poucos, o jardim foi ganhando vida, exalando perfume e cor. Amélia sentia-se revitalizada, como se estivesse renascendo junto com as flores. Um dia, enquanto cuidava das roseiras, Amélia percebeu a presença de um pequeno beija-flor que voava de flor em flor, colhendo o néctar com alegria. Observou o pequeno pássaro por alguns minutos, admirada com sua beleza e leveza. De repente, o beija-flor pousou em sua mão, como se estivesse lhe oferecendo um presente. Amélia sentiu uma conexão profunda com aquele pequeno ser. Era como se o beija-flor estivesse lhe transmitindo uma mensagem. A vida é um presente precioso, que deve ser apreciado em cada instante.
Aquele encontro inesperado foi um divisor de águas em sua vida. Amélia percebeu que a alegria não estava em reter o passado, mas sim em abraçar o presente e se abrir para o futuro. Decidiu, então, que precisava fazer algo para retribuir a beleza que a vida lhe oferecia. Lembrou-se das palavras de seu marido, que sempre dizia que a felicidade está em servir ao próximo. Inspirada por suas palavras e pelo exemplo do pequeno beija-flor, Amélia resolveu se voluntariar em um lar de idosos próximo à sua casa. No início, sentiu-se insegura e hesitante. Tinha medo de não ser aceita, de não ser útil, de não conseguir lidar com a tristeza e a fragilidade dos idosos. Mas a vontade de fazer a diferença era maior do que seus medos. No primeiro dia, chegou ao lar de idosos com o coração apertado. Foi recebida por uma senhora gentil, de sorriso acolhedor, que a apresentou aos demais moradores. Amélia percebeu que muitos deles estavam tristes e solitários, carentes de atenção e afeto. Alguns estavam doentes e debilitados, outros apenas cansados da vida. Começou conversando com cada um deles, ouvindo suas histórias, compartilhando suas lembranças. Aos poucos, foi criando laços de amizade e confiança. Descobriu que os idosos tinham muito a ensinar, muita sabedoria para compartilhar. Eram verdadeiros tesouros de experiência, que haviam vivido muitas alegrias e tristezas, muitas vitórias e derrotas. Amélia aprendeu a valorizar cada ruga, cada sorriso, cada palavra. Passou a dedicar-se aos idosos com carinho e dedicação. Lia para eles, cantava canções antigas, jogava cartas, passeava pelo jardim. Ajudava-os nas tarefas diárias, como tomar banho, se vestir, se alimentar. Aos poucos, o lar de idosos foi se transformando em um lugar mais alegre e acolhedor. Os idosos passaram a sorrir mais, a conversar mais, a participar mais das atividades. Amélia sentia-se realizada ao ver a alegria estampada no rosto de cada um deles. Percebeu que, ao servir ao próximo, estava servindo a si mesma. Encontrou um novo sentido para sua vida, uma nova razão para sorrir. No entanto, nem tudo foram flores. Amélia também enfrentou desafios e dificuldades. Alguns idosos eram ranzinzas e reclamões, outros eram teimosos e difíceis de lidar. Alguns estavam deprimidos e desesperançosos, outros simplesmente resignados com a vida. Amélia precisou ter muita paciência, compreensão e empatia para lidar com cada um deles. Aprendeu a respeitar suas individualidades, a valorizar suas diferenças, a aceitar suas limitações. Descobriu que o amor é a chave para superar qualquer obstáculo, para transformar qualquer coração. Um dia, Amélia conheceu um senhor chamado Antônio, um homem solitário e amargurado que passava a maior parte do tempo sentado em sua cadeira de rodas, olhando para o vazio. Antônio havia perdido a esposa há muitos anos e nunca havia se recuperado da perda. Amélia tentou se aproximar de Antônio, mas ele a rejeitava constantemente. Não queria conversar, não queria companhia, não queria nada de ninguém. Amélia não desistiu. Continuou a visitá-lo todos os dias, levando-lhe flores, oferecendo-lhe um sorriso, dizendo-lhe palavras de carinho. Aos poucos, Antônio foi se abrindo para Amélia. Começou a contar-lhe sobre sua vida, sobre seu casamento, sobre seus sonhos. Amélia ouviu-o com atenção e compaixão. Descobriu que Antônio era um homem bom, mas que havia se fechado para o mundo por causa da dor. Um dia, Amélia convidou Antônio para passear no jardim. Ele hesitou, mas acabou aceitando. Amélia empurrou sua cadeira de rodas pelo jardim, mostrando-lhe as flores, os pássaros, as árvores. Antônio sorriu pela primeira vez em muitos anos. Aquele passeio mudou a vida de Antônio. Ele percebeu que ainda havia beleza no mundo, que ainda havia esperança.
Começou a participar das atividades do lar de idosos, a conversar com os outros moradores, a sorrir novamente. Amélia sentiu-se feliz ao ver a transformação de Antônio. Percebeu que seu trabalho estava fazendo a diferença, que estava levando alegria e esperança para a vida das pessoas. A alegria de Antônio contagiou todo o lar de idosos. Os outros moradores se sentiram inspirados pela sua transformação e começaram a se abrir para novas experiências. Amélia organizou um grupo de leitura, um clube de jardinagem, um coral. O lar de idosos se tornou um lugar vibrante e alegre, onde os idosos se sentiam amados, valorizados e úteis. Amélia percebeu que, ao servir aos outros, estava servindo a si mesma. Descobriu que a felicidade não está em receber, mas sim em dar. A alegria de servir preencheu o vazio em seu coração e lhe deu um novo propósito de vida. Um dia, uma jovem chamada Sofia chegou ao lar de idosos. Sofia era voluntária e estava ali para ajudar a cuidar dos idosos. Era uma jovem bonita e inteligente, mas carregava consigo uma tristeza profunda. Sofia havia perdido os pais em um acidente de carro e se sentia culpada por não ter estado com eles no momento da tragédia. Amélia percebeu a dor de Sofia e se aproximou dela. Contou-lhe sobre sua própria história, sobre a perda do marido, sobre a superação do luto. Sofia ouviu Amélia com atenção e se sentiu compreendida. Amélia mostrou a Sofia que a dor da perda nunca desaparece completamente, mas que é possível aprender a conviver com ela, a transformá-la em força e esperança. Incentivou Sofia a usar sua dor para ajudar os outros, a transformar sua tristeza em alegria. Sofia seguiu o conselho de Amélia e se dedicou ao trabalho voluntário com paixão e entusiasmo. Descobriu que, ao cuidar dos idosos, estava cuidando de si mesma. A alegria de servir preencheu o vazio em seu coração e lhe deu um novo sentido à vida. Sofia e Amélia se tornaram grandes amigas. Juntas, transformaram o lar de idosos em um lugar ainda mais especial, um refúgio de amor, carinho e esperança. Um dia, Amélia recebeu uma carta de um antigo amigo, convidando-a para passar um tempo em sua casa, na praia. Amélia hesitou em aceitar o convite. Sentia-se feliz e realizada no lar de idosos e não queria se afastar das pessoas que amava. Sofia a incentivou a ir. Disse-lhe que ela merecia um tempo para si mesma, para descansar e recarregar as energias. Amélia aceitou o convite e partiu para a praia. Passou dias maravilhosos, caminhando pela areia, nadando no mar, apreciando a beleza da natureza. Sentiu-se renovada e revigorada. Ao retornar ao lar de idosos, Amélia trouxe consigo uma nova energia, uma nova alegria de viver. Compartilhou suas experiências com os idosos, incentivando-os a sonhar, a viajar, a aproveitar cada momento da vida. Amélia viveu muitos anos no lar de idosos, servindo aos outros com amor e dedicação. Sua história inspirou muitas pessoas a seguir seus passos, a transformar a dor em alegria, a encontrar um propósito na vida. E assim, Amélia trocou o desânimo pela alegria de servir, iluminando a vida de todos ao seu redor. Ela descobriu que a verdadeira felicidade não está em ter, mas sim em ser um instrumento de amor, de paz e de esperança no mundo. E você, já sentiu o chamado para transformar sua dor em serviço? Já pensou em como sua história pode inspirar outras pessoas? A vida é um presente precioso e cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. Não espere mais para descobrir a alegria de servir. Abra seu coração, estenda a mão
e deixe a luz do amor brilhar através de você. Se você gostou desta história e se sentiu tocado pela mensagem de Amélia, inscreva-se no nosso canal e continue acompanhando novas histórias que aquecem a alma e despertam o melhor em nós. Juntos, podemos construir um mundo mais humano, mais compassivo e mais feliz.